Bom pessoal, olá a todos, continuando aqui nossa análise do livro de Samuel. Esse vídeo aqui não é recomendado para as pessoas muito sensíveis, tá? Porque nesse vídeo nós vamos falar de hemorroidas na Bíblia, tá? Que tem aqui no capítulo 5 de Samuel. Então quem não gosta desse tipo de assunto, já evite agora o vídeo, tá bom? Então aqui no 1 Samuel 5:2 nós temos a passagem da arca, que nem nós vimos no vídeo anterior, que os filisteus roubaram a arca, né? Então diz assim, ó: os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Então o que acontece? Os filisteus roubaram a arca que os israelitas tinham levado para a batalha, para ver se eles conseguiriam vencer a batalha. Além deles não conseguir vencer a batalha, ainda foram roubados, tá bom? Aí que interessante que diz assim em Crônicas, ó: quando chegaram à ira de Quidom, aqui já é outra passagem, já na época do rei Davi, é bem posterior, tá bom? Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. Então eles estavam transportando a arca a mando do rei Davi, aí os bois tropeçam, acho que nas pedras ou algo assim, aí para a arca não cair, esse tal de Uzá, ele estica o braço para segurar a arca para ela não cair. Aí a ira do Senhor se acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Então só porque ele tocou na arca, Deus ficou nervoso com ele. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Então, quer dizer, foi um negócio tão assim, supérfluo, né? Matar alguém só porque ele foi segurar a arca para ela não cair, que até Davi ficou contrariado, né? Davi ficou chateado com Deus. Até hoje aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Então, curioso, né? Quando eles estavam transportando a arca ali com os levitas, que eram os sacerdotes que podiam ter acesso à arca, tem um que morre só porque ele simplesmente tocou na arca. Já os filisteus não, os filisteus conseguem pegar a arca numa boa e colocar até dentro de um templo de um deus pagão, que era o deus Dagom. Dagom era um deus meio peixe, tá, pessoal? Então, curioso, né? Quer dizer, o Uzá, só porque ele encostou na arca para ela não cair, ele morreu na hora. Já os filisteus conseguiam transportar a arca numa boa. E aí, como é que fica? A arca tinha poderes divinos ou não? Ou é meramente a visão do autor? Tinha aí suas conclusões. Tanto que depois que Uzá morre, em Crônicas, Davi fala assim, ó: naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como eu vou conseguir levar a arca de Deus? Quer dizer, você não pode nem tocar nela, como é que eu vou levar ela? Por isso, Davi desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gate. Então, Davi ficou com tanto medo que ele até desistiu de levar a arca. Poxa, não pode nem tocar, como é que eu vou levar essa arca? Só que aqui em Samuel, não. Os filisteus não têm nenhum problema em transportar a arca, ó. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel será levada até Gate, o mesmo lugar aqui, ó, de Samuel, Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel, sem nenhum problema. Tocaram, pegaram, transportaram, levaram e não houve problema algum. E aí, como é que fica, pessoal? Aí aqui tem um caso curioso, né? Continuando aqui, ó. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, que eles deixaram a arca lá na casa de Dagom, os de Asdod, que era a cidade, eis que Dagom, que era o deus dele, estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomara Dagom e tomara Apolo no seu lugar. É a estátua de pedra do deus Dagom, parecido com isso daqui, ó. Tá? Estava caído. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom, ambas as palmas de suas mãos, estavam cortadas sob o limiar. Então primeiro ele estava caído, aí no dia seguinte ele estava caído e sem a cabeça, a mão cortada, tudo sob o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Por isso nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entraram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod, até o dia de hoje. Então, quer dizer, os filisteus conseguem transportar a arca numa boa, não morre, não acontece nada. Em vez de Deus matar os filisteus, ele mata a estátua, que é só uma estátua de pedra. E aí, como é que fica? Aqui eu grifei em amarelinho esse trechinho aqui, ó, até o dia de hoje. E quando algum escritor da Bíblia, qualquer escritor, mesmo sem ser da Bíblia, usa essa expressão até o dia de hoje, dá a entender que essa pessoa está falando de algo que aconteceu muito tempo atrás. Então, logo, o autor da Bíblia não é o Samuel como as pessoas entendem, porque o autor que está escrevendo esse livro, ele está numa época bem mais para frente, por isso que ele fala, ó, aquilo que aconteceu lá no passado existe até o dia de hoje, tá? Então essa expressão, ela denota um tempo mais longínquo. Aí, para não dizer que Deus não castigou os filisteus, ele castigou com hemorroidas. Vamos ver aqui, ó.
Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas. Olha que curioso, né? O Uzá, que era provavelmente um levita, ele que estava ali ajudando a transportar a arca, Deus matou na hora e ele morreu. Já os filisteus não, Deus castigou eles com hemorroidas. Eu até tenho um vídeo sobre esse termo aqui, essa passagem, tá, que eu fiz para membros, que aqui tem uma confusãozinha aqui, por causa de uma praga que aconteceu na época. Mas vamos nos ater aqui ao que está escrito aqui na Bíblia por enquanto. Ó, Deus feriu eles com hemorroidas, em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, e sobre Dagom, nosso Deus. Versículo 9. E sucedeu que, assim que a levaram, a arca, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, a cidade para a qual eles levaram a arca, com muito grande vexame, pois os feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Então o que Deus fez para castigar quando eles mudaram a arca para outra cidade? Colocou hemorroida em todos os homens, desde os garotos pequenos até um homem adulto, todo mundo com hemorroidas. Versículo 12. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até os céus. Haja hemorroida, hein? Se tivesse hemorroidizio, a hemorroida sumiu. Pena que não tinha ciência nessa época, senão essas histórias iam cair por terra. Aí chega aqui no versículo 4, 5 do capítulo 6, diz assim, ó: então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe devemos de enviar? Eles estão perguntando para os adivinhos lá dos filisteus. E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro. Aqui rato, pessoal, é porque eram duas pragas diferentes, tá? A de ratos e a de hemorroidas. Porquanto a praga é a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas. Então eles tinham que pegar o ouro, esculpir e fazer a imagem das hemorroidas. Hemorroidas de ouro. Não tem Indiana Jones, os caçadores da Arca da Aliança, da Arca Perdida, não sei o quê? Seria um bom filme também, os caçadores das hemorroidas de ouro, porque segundo a Bíblia, eles fizeram imagem das hemorroidas e dos ratos de ouro. E dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e de cima do vosso Deus e de cima da vossa terra. Então o que ele está dizendo, se eles fizessem imagem das hemorroidas de ouro e dos ratos de ouro, Deus ia livrar eles não só da praga, como também ia livrar o Deus deles, o Deus Dagom. Olha que curioso, ó. Deus ia tirar a mão de cima deles e do Deus deles, Dagom. Estas são, pois, as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação por culpa. Por Asdod uma, por Gaza outra, por Ascalon outra, por Gate outra e por Ecom outra, as cidades que passaram a arca. Numa boa, né? Não teve nenhum problema. O rei Davi não conseguiu transportar a arca, já os filisteus fizeram uma via sacra aqui, ó. Eles passaram por Asdod, por Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom. Tudo numa boa. Uzá, só porque encostou na arca, morreu. Os filisteus não, Deus mandou uma praga e ainda deu a hipótese deles retirar a praga, ou seja, só fazer uma hemorroida de ouro. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias e até Abel. A grande pedra sobre a qual pusera a arca do Senhor ainda está até o dia de hoje, ó, aquela mesma expressão que eu falei para vocês, que denota um tempo mais longínquo. No campo de Josué, o Bet-Semita. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. O que acontece? Eu vou contextualizar para vocês entenderem como é absurdo isso daqui, ó. Os filisteus devolvem a arca, eles colocam a arca num carro de boi, com 2 vacas, conduzem até certo ponto, chega lá na cidade dos israelitas e dão para eles e matam as vacas em holocausto. Beleza. Aí os israelitas, os levitas, que eram os sacerdotes, eles vão transportar a arca para colocar na casa do Senhor, lá direitinho, né? Na cidade de Davi, sei lá. Aí só porque eles olharam para a arca, Deus feriu aqueles povos e os israelitas. Só porque alguns homens olharam para dentro da arca. Vocês estão entendendo? Os filisteus, Deus mandou hemorroidas. Para os israelitas não, ele matou literalmente, só porque eles olharam para dentro da arca. Ó, e feriu do povo de Israel, então do povo de judeu mesmo, 50.070 homens. Vocês estão ouvindo aqui, ó? 50.070 homens foram feridos só porque eles olharam para a arca. Enquanto que os filisteus, que fizeram aquela via sacra toda, os filisteus só tiveram uma praga de hemorroidas e ratos, e foi só fazer as hemorroidas de ouro que Deus retirou a praga, até do Deus deles. Então o povo se entristeceu,
porquanto o Senhor fizera tão grande estrago dentre o povo. É claro que o povo entristeceu. Ô Senhor, para os nossos inimigos o Senhor manda hemorroida e ainda dá possibilidade de cura das hemorroidas. O Senhor vai tirar a praga até do Deus deles. Agora pra gente o Senhor mata 50.070 homens? Aí não dá, né, pessoal? Aí fica um pouco demais, né? Se tivesse ciência naquela época, eles tinham criado hemorrogizil. Tomou hemorrogizil? A hemorroida sumiu. Tá aí, pessoal, mais um videozinho de Samuel. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí quem gostou. Eu sei que é chato ter que estar lembrando em todo vídeo, mas isso ajuda a aumentar o engajamento. O YouTube está removendo inscrição de pessoas. Verifica aí se vocês estão inscritos ainda. O YouTube remove like. Às vezes a pessoa dá like e remove. E mesmo para quem é inscrito tem que ativar aquele bendito sininho, porque senão a pessoa não é notificada quando a gente envia um novo vídeo, tá bom? Então quem puder fazer esses procedimentos aí vai ser útil. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.